Prestem atenção. Como podem ver, agora estou no meu normal. Este é o Super Saiyajin. E este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Podemos dizer que a transformação do Super Saiyajin faz tudo. E esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2.